Seja muito bem-vindo a você a mais um Talks Lá. Eu sou o Bruno e no episódio de hoje nós vamos tratar do jogo entre Barcelona e Flamengo, que acontecerá hoje às 7h15 na Fox Sports, e também iremos tratar um pouco do assunto, né? Iremos abordar sobre a questão de jogadores que foram contaminados pela Covid-19 e estão fora não só desse jogo de hoje contra o Barcelona, mas muito provavelmente da partida contra o Palmeiras e contra o próprio Independente Del Valle na próxima semana. E para falarmos sobre esses assuntos, para debatermos e conversarmos mais a fundo, eu estou aqui com o nosso parceiro Vitor Santos. Seja muito bem-vindo, Vitor Santos, e já vou emendar para você logo de primeira. O que nós podemos destacar de bom nesse time do Barcelona e o que a gente pode aproveitar para essa partida e tentar conseguir uma vitória? Fala, Bruno, muito obrigado aí por mais um bate-papo. Então, vamos falar um pouco sobre esse time do Barcelona de Guayaquil, né? O time do Barcelona apresenta como principal qualidade a forma como eles conseguem levar boa vantagem em relação à qualidade individual de alguns jogadores, principalmente Damian Dias, que é um veterano, já um jogador argentino, que é o camisa 10 da equipe, é disparado o melhor jogador do time, o cérebro. Todas as ações ofensivas passam pelos pés dele e ele é um jogador que consegue se movimentar bastante no campo. Ou seja, possa ser que em algum momento do campo, que em algum momento do jogo você enxergue ele no setor esquerdo, outra hora no meio campo, outra hora jogando ali no lado direito, dentro da área. Ou seja, ele é um jogador muito dinâmico, mesmo sendo razoavelmente lento. Ele é um jogador que tem como a principal qualidade o arremate de longa distância. É necessário que o Flamengo evite espaço para que ele possa executar o chute. É um jogador que tem boa visão de jogo, é um jogador muito bom na bola parada e é sim um jogador para o Flamengo tomar muito cuidado. Outro jogador que me chama a atenção nesse time do Barcelona é o Emanuel, que em determinados momentos do jogo ele procura muito Damian Dias para fazer tabelas e tal e levar vantagem principalmente no mano a mano contra o defensor rival. É necessário também que o Flamengo tome muito cuidado com ele, assim como o Jonathan Alves, que é o centroavante do time do Barcelona. Jonathan Alves é aquele mesmo que teve uma passagem que não deixou saudades aqui no Internacional, né? Ele também jogou no Júnior Barranquilla, que é um clube que está no grupo do Flamengo também. E o Jonathan Alves faz por merecer o apelido É Louco. É um jogador extremamente desequilibrado, é um tipo de atleta que pode marcar um gol, tirar a camisa, agredir um adversário, ser expulso, levar gancho de punição, etc, etc. Ou seja, ele faz por merecer o nome É Louco. E vamos falar também sobre aquilo que o Flamengo pode realmente tomar proveito. O que me chama a atenção nesse time do Barcelona é o desequilíbrio no sistema defensivo. É um time que deixa espaço para o adversário, seja por cima, por baixo, pelo lado esquerdo, lado direito. Há uma desconexão na primeira linha ali defensiva deles. Eles não conseguem montar uma linha de impedimento e deixam espaços justamente porque os dois zagueiros e os dois laterais não é como se eles não falassem o mesmo idioma. Quando eles tentam marcar o adversário com linha de impedimento, geralmente um zagueiro fica à frente do outro, ou seja, há uma grande desconexão ali no sistema defensivo e qualquer adversário que souber enxergar o jogo e souber fazer a leitura da maneira correta vai achar várias formas de agredir o time equatoriano. Como o Flamengo vai muito desfalcado amanhã e principalmente hoje, eita, Bruno, eu errei isso, posso começar daí? Como o Flamengo pode? Sim, sim. Como o Flamengo vai muito desfalcado para o jogo de hoje, principalmente sem um jogador de velocidade no ataque, que costuma ser Bruno Henrique, Pedro Rocha, até mesmo Vitinho, Michael, o Flamengo vai optar muito mais pelo jogo pelo meio, com jogadores com boa visão de jogo, principalmente Everton Ribeiro, Arrascaeta, Gerson, Thiago Maia, que chega muito para atacar, que chega muito à frente e costuma atacar o espaço defensivo do rival. É necessário que os jogadores do meio campo do Flamengo enxerguem essas situações da defesa do time equatoriano, que, como falei, em vários momentos do jogo, eles deixam espaço sim. E o time do Júnior Barranquilla soube aproveitar essas fases defensivas do Barcelona no jogo passado. Em vários momentos, o time do Júnior Barranquilla conseguiu criar superioridade numérica
principalmente em contra-ataque, conseguiu criar superioridade qualitativa, que é aquilo quando um ponta ou um meia habilidoso leva vantagem em situações claras de gol no mano a mano e conseguem criar chances reais de gol. O Júnior Barranquilla conseguiu se aproveitar muito disso, mas muito disso mesmo. Só não fez mais gols por incompetência dos meias, dos extremos, do centroavante, dos jogadores ali, principalmente na linha de frente, né? Ou seja, se o Flamengo realmente hoje tiver em um dia iluminado, principalmente Pedro, que é o nosso artilheiro, né? Já que muito provavelmente Gabigol não irá jogar, e Pedro é um baita finalizador, né, de jogadas, ele dificilmente perde gol, e aquilo, torcer para que hoje ele esteja muito iluminado e que consiga fazer gols e, se puder, que o Flamengo volte do Equador com 3 pontos na bagagem, que será fundamental para encaminhar a classificação às oitavas de final. E assim, Vitor, você falou na questão desse jogo do Flamengo e na questão da vitória, eu já adianto para o ouvinte que, na minha visão, eu não tenho o menor otimismo, a menor expectativa para um bom jogo de hoje, tanto na atuação, tanto no resultado. Tanto que hoje eu considero surpresa qualquer resultado diferente da vitória do Barcelona de Guayaquil. Por mais que o time deles não seja tão bem ajustado como é do Independente, nós não vivemos o nosso melhor momento, cara. Nós fomos goleados anteriormente pelo Independente por 5-0, na qual culminou na pior derrota da história do Flamengo na competição. E olha que nós tivemos derrotas muito sofríveis anteriormente ao longo da história da competição. E assim, nós tomamos, em termos de saldo, foi a nossa pior derrota da história da Libertadores, com um time que a gente que é considerado favorito a ganhar a competição. Então, fora os desfalques, fora o fator técnico em campo da gente discutir, o momento no geral não é um dos melhores para o Flamengo pensar na vitória de hoje. Claro, também contando os desfalques de hoje pelos jogadores que foram contaminados pela Covid-19. Então, qualquer resultado, na minha visão, diferente da vitória do Barcelona, seja um empate ou até mesmo uma vitória do Flamengo, vai ser, para mim, será considerado uma surpresa, cara, porque por mais que sejamos o atual campeão da Libertadores, assim, o respeito, ele não foi embora, mas aquele temor que os adversários tinham com a gente, principalmente após a conquista da Libertadores, não existe mais devido à derrota humilhante, na derrota sofrível que nós tivemos para o Independente Del Valle. Então, nessa questão, nós estamos bem longe de realmente esperar uma vitória do Flamengo na partida de hoje, por esse fator emocional no contexto geral e também, claro, sim, nos desfalques que temos para a partida do logo mais, Vitor. Como é que você vê essa situação? Então, Bruno, realmente o Flamengo vai encontrar diversas dificuldades, não tanto em relação ao adversário, justamente porque eu acho o Barcelona de Guayaquil a equipe mais fragilizada do grupo, né? De longe, a equipe mais frágil em termos técnicos, em termos táticos do grupo. Tanto é que até o momento só perdeu, só levou pancada de todos os times e aquilo utiliza muito mais da qualidade individual do seu 10. Ou seja, se o Flamengo conseguir concentrar a marcação em cima dele, vai neutralizar, digamos, 50% do jogo do Barcelona. Mas, em contrapartida, me preocupa também em relação ao Flamengo não ter tantos escapes em velocidade, pois o time do Barcelona oferece bastante campo, mas aquilo, no jogo mais, o Flamengo praticamente só vai ter meio campista, Arão, Gerson, Thiago Maia, Arrascaeta, Everton Ribeiro e Pedro ali na frente como o centroavante da equipe. Não é um time veloz, mas pode ganhar em qualidade com a bola, né? Em cadenciar o jogo, em arrumar situações de gol pelo meio campo, mas como você deixou bem claro, bem argumentado também a situação desse problema mental que o Flamengo está sofrendo também, né? E não é tão fácil se recuperar de um baque de 5-0, aquilo que foi a pior derrota da história do Flamengo na Libertadores. É muito provável, e eu acho que vai acontecer do Flamengo demorar a cicatrizar essa pancada, porque não é algo tão fácil assim, principalmente por o Flamengo ser um time badalado e tal, o atual campeão da Libertadores, campeão brasileiro, Recopa, Supercopa, ou seja, é o time a ser batido e foi logo batido de uma maneira assim bem humilhante, foi logo 5-0, e não é algo assim tão simples para absorver.
mas é torcer para que os jogadores não sintam muito isso, né? Que muito provavelmente irá sentir, mas que não seja tão significativo assim essa pancada, né? Tem que absorver isso o mais rápido possível, mas em bola jogada, mesmo o Flamengo com diversos desfalques, ainda acho que o Flamengo pode sim fazer um bom jogo contra o Barcelona, justamente pela fragilidade da equipe. Não vamos pegar um bicho-papão. É claro que tem que existir o respeito tem que existir sempre. O jogo contra o Independente Del Valle deixou muito claro isso, que não adianta nada esse papo de porque é o campeão da América, pode vir qualquer equipe, que vão passar por cima, é longe disso. Mas o time do Barcelona é de longe a equipe mais frágil do grupo. E aquilo, como o Júnior Barranquilla e o Independente Del Valle jogaram lá no Monumental e venceram o Barcelona, o Flamengo não pode perder pontos extra. O que não pode acontecer hoje é uma derrota, no caso, o Flamengo perder. Aí vai se complicar demais. O Flamengo tem que pontuar. Será importante se voltar de lá com um ponto, se voltar com os 3 pontos melhor ainda, porque já sai de lá praticamente classificado. E antes mas de tudo, Vitor, um ponto é fundamental, tanto é que o Flamengo pode matar a classificação jogando no Rio de Janeiro, já que vai enfrentar o Independente Del Valle e o Júnior Barranquilla, ambos os jogos no Brasil, né, Bruno? e antes de tudo, uma partida que poderia ser facilmente adiada no jogo de hoje, devido ao caso dos jogadores com coronavírus, que é o Bruno Henrique, o Diego, o Michael, o próprio Isla, né, Mateuzinho, o Felipe Luiz, e também foi se confirmado também que o Vitinho está com Covid-19. Então, era um jogo que poderia ser facilmente adiado, devido a essas complicações, mas a própria Conmebol, ela já descartou logo que se o time não entrar em campo devido aos jogadores com casos de Covid-19, automaticamente sofrerá WO. Então, querendo ou não, de forma direta ou indireta, uma própria desvalorização da competição pela própria Conmebol. Porque como é que você quer ter um espetáculo de jogo, como é que você quer que tenha um jogo mais justo se uma equipe está desproporcionalmente prejudicado devido à pandemia que estamos vivendo. Então, isso tira totalmente o mérito da equipe que ganhar o jogo. Claro que se for o Barcelona, não, nós ganhamos do Flamengo, mas foi do Flamengo praticamente reservas, porque a quantidade de desfalques que nós temos hoje é assim, faz muita diferença para a equipe titular, que é a questão do Bruno Henrique, que apesar de não vinha jogando, né? É um jogador considerado titular. O Isla, que se firmou agora, e nem temos reserva para o Isla. O João Lucas, que foi chamado, e o próprio Mateuzinho, que também é um dos reservas, e está com coronavírus, e o Felipe Luiz, que apresenta uma qualidade absurda no setor esquerdo do Flamengo. Então, querendo ou não, nós vamos ser altamente prejudicados, e é um jogo que poderia ser facilmente. Então, Vitor, essa própria desvalorização que a Conmebol faz durante a sua própria competição é surreal, cara. Não dá para entender. E assim, por mais que a gente tenha os desfalques, a gente vai ter que ter em campo e tentar primeiro não sofrer uma goleada do que a gente não sofreu contra o Independente Del Valle e primeiro depois pensar em não perder. Mas é claro que eu acho que, na minha visão, não iremos repetir a atuação contra o Independente Del Valle, mas ainda assim nós temos que ligar o alerta para não perder esse jogo e se complicar ainda mais na Libertadores. Vitor, para encerrar, você faz o seu comentário final, que depois nós vamos para os nossos palpites. Então, Bruno, pegando o gancho a respeito do que você falou sobre a desvalorização do produto, né, que a Conmebol, isso é algo muito bizarro, porque entra ano, sai ano, e a Conmebol continua com diversos problemas, principalmente nos bastidores. Vai ser adiado pela Conmebol e que isso não vai acontecer. Vantagem nos bastidores ali, justamente porque isso envolve também muito jogo de política, jogo de cintura, e o que mais me espanta é a forma como todas as equipes brasileiras ficaram caladas, todas absorveram tranquilamente essa ideia bizarra, essa ideia constrangedora, ridícula que a Conmebol implantou, porque só em acontecer esse jogo do Flamengo hoje contra o Barcelona já torna algo muito absurdo, porque aquilo é muito provável daqui a 3, 4, 5 dias
quando acontecer mais testes, é muito provável que tenham vários jogadores contaminados, tanto do Flamengo quanto do Barcelona, porque, querendo ou não, esses jogadores do Flamengo tiveram contatos com toda a equipe técnica do Flamengo, até mesmo os diretores da equipe carioca, né? Já que é sempre bom frisar, o Flamengo levou uma galera mesmo a respeito da diretoria. Tem muita gente da diretoria do Flamengo que está no Equador. Ou seja, esses mesmos jogadores, lógico que antes de descobrirem que testaram positivo, né? Porque depois que eles testaram e que souberam que realmente estavam com coronavírus, eles ficaram isolados e tal, e ao ponto de serem encaminhados para o Brasil de volta, né? Mas é aquilo, eles tiveram contatos com outras pessoas, com outros funcionários, sejam jogadores, massagistas, técnicos, auxiliar técnicos, pessoas da diretoria, e é aquilo, há um risco muito grande. Eu acho que é uma irresponsabilidade gigantesca da Conmebol, que, infelizmente, não consegue, de maneira nenhuma, valorizar a principal competição continental. Vitor, você muito bem falou, e a questão de o Flamengo levar muita gente e já haver jogadores contaminados, não será surpresa se também nós também tivemos mais jogadores contaminados ainda, e também, não só na nossa parte, dos funcionários que compõem o clube de regatas do Flamengo, mas também será um perigo até para a própria comissão e todo o departamento de futebol da do Barcelona de Guayaquil, porque eles vão ter contato direto com os jogadores que ainda não estão com coronavírus, mas podem apresentar depois sintomas e até mesmo um teste confirmar. Porque os próprios jogadores do Flamengo que ainda não viajaram, né, que estão dentro ainda da delegação, para a concentração dessa partida, eles tiveram contato direto de alguma forma com os jogadores que já foram contaminados, que foi a lista que eu já passei dos jogadores que já foram afastados previamente e não vão participar mais da concentração. Então será um jogo altamente de risco de contaminação, que pode haver um novo surto, não só para o jogo do Flamengo contra o Barcelona, mas também do próximo jogo contra o Palmeiras, que nós vamos enfrentar, o próprio Barcelona, que se haver casos de confirmação depois dessa partida, pode culminar na contaminação mais ainda no campeonato local. Então, assim, a Conmebol tá realmente é absurdo acontecer o jogo de hoje, mas é o que temos. E, Vitor, para a gente encerrar esse Talk Fla, qual o seu palpite para esse jogo de hoje? E assim, não seja, vá direto ao ponto também, né? Não fique fugindo muito da pergunta, porque aqui não tem nada de ficar em cima do muro, como a gente já fala nos episódios anteriores. Então, eu quero saber da sua previsão para essa partida, principalmente no palpite. Então, Bruno, analisando o contexto geral e principalmente como o time do Barcelona Guayaquil está sofrendo muito a ausência de Fidel Martínez, que é o artilheiro da competição lá pelo lado deles, né, que tem 8 gols na competição e que recentemente foi negociado para o futebol chinês, e aquilo é um jogador que faz muita falta à equipe, né, principalmente nas ações ofensivas, o que chamam de Neymar do Equador, né? Então, Bruno, vamos logo direto ao ponto. O meu palpite é 1-1 e vamos trazer essa classificação aqui para matar no Rio de Janeiro. E você, Bruno, qual é o seu palpite? Não fique em cima do muro não, hein? Eu já falei, né, que o resultado seria muito surpresa, diferente da vitória do Guayaquil, do Barcelona. E acredito que sim, será muito difícil do Flamengo pontuar nesse jogo. Claro que a gente tem que levar em consideração a fragilidade do Barcelona, né, que não é a mesma do Independente Del Valle, mas também temos que levar em consideração os nossos fatores que podem culminar numa provável derrota, que é o contexto geral que a gente vive, praticamente numa crise, e também os desfalques para o jogo de hoje. Porém, mesmo assim, eu vou ser otimista e tentar imaginar um placar que seria de 2-2. Acho que é um resultado que o Flamengo pode conseguir. Flamengo, seja qualquer empate, 0-0, 1-1, mas o meu palpite direto é que seja 2-2 a partir de hoje e que a gente vá trazer pelo menos um ponto assim, sendo o mais otimista possível, trazer pelo menos um ponto para o Rio de Janeiro e tentar se classificar já na partida contra o Independente do Vale. Então a gente se encerra mais o Talk Fla por aqui, o jogo que acontecerá hoje entre Barcelona e Flamengo às 7h15 da noite no canal da Fox Sports, que será transmitido o jogo. Então a gente espera, né, no pós-jogo da partida,
que a gente possa fazer, que a gente possa estar comentando, sei lá, de um empate do Flamengo ou até propriamente de uma vitória, quem sabe. Então a gente tem que ficar muito atento para esse jogo e tentar realmente fazer uma atuação melhor do que aconteceu contra o Independente. Tem que ter uma postura mais firme, uma postura mais convicta nessa partida e que, quem sabe, trazer até uma vitória, né? Mas o empate, na minha visão, já está de um bom tamanho, dada a circunstância do jogo. Então a gente encerra por aqui mais um Talk Fla, mais esse episódio. Eu já quero agradecer mais você, a participação, né, do nosso ouvinte, que você está acompanhando a gente agora no YouTube. Então quero agradecer, muito obrigado a você que está acompanhando a gente nesse todo o trabalho, nesse mais episódio, e que a gente, quem sabe, possa estar mais tranquilos se a gente conseguir uma vitória contra o Barcelona no jogo de hoje. Agradeço muito sua participação. Tchau, tchau e saudações rubro-negras.